Salve pessoal! Tá pronto para mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma novidade do que vem por aí. Não se esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partiu para a história então. Renascimento é apenas o ponto de partida para alcançar o topo. Intrusão no túmulo, a ascendência das artes marciais. Nessa história, o protagonista Fan Ping é enviado 10 anos de volta do tempo para um mundo paralelo que se assemelha ao seu em quase tudo, exceto por um detalhe. As artes marciais são onipresentes e essenciais para garantir um futuro promissor. A história se passa em 2006. Será que Fan Ping alcançará seu objetivo e se tornará um poderoso artista marcial para financiar o império de sua adorável irmãzinha? Ou ele cairá e encontrará um destino trágico, como bater a cabeça em um bloco de tofu e morrer? O desenrolar dos acontecimentos na trama principal é o principal motivo de eu ter gostado tanto de ter lido esse manhwa. É bastante rico em detalhes e conexão que vão se ligando com o decorrer da história. Bora lá! Localizado na escola primária de ensino médio da cidade de Wang, está o protagonista Fan Ping, o qual tinha acabado de aceitar uma realidade chocante. Ele foi mandado 10 anos para o passado. Na verdade, seria mais justo falar que ele foi parar em um mundo paralelo de 10 anos atrás, porque tem uma pequena diferença entre onde ele estava agora e a sua vida passada. Na sala de aula, um colega do protagonista avisa para ele, um amigo seu, que eles terão apenas 2 dias para se registrarem em alguma arte marcial e se questiona se eles vão fazer isso. O amigo do protagonista fala que a taxa de registro era de $10.000 e ele sabia que não conseguiria passar. Então, se registrar seria apenas um desperdício de dinheiro para ele. O colega que os perguntou fala que também queria se registrar, já que esse era o único caminho para uma pessoa normal se tornar alguém extraordinário. A conversa foi interrompida com outro colega que perguntou se eles assistiram o noticiário do dia anterior, o qual alegava que teriam umas lutas muito interessantes para eles verem. Os colegas do protagonista se empolgaram com a notícia, já que se tratava de umas lutas que o torneio de Isekai. O protagonista não estava tão empolgado, já que ele tinha visto tudo isso anteriormente e assistiu às lutas também. Wang escuta o nome familiar dessas lutas e pergunta para o seu amigo se o nome do grão-mestre Ma é Ma Huapen, e o seu colega logo repreendeu, falando que era uma falta de respeito chamar ele pelo nome. O protagonista pelo menos percebeu que realmente era dele que estava falando, e logo pede desculpas, alegando que devia ter alguma coisa errada com a sua boca, e pensa para si mesmo que poderia parecer suspeito se ele fizesse algumas perguntas, e seria melhor ele procurar as respostas pela internet. Então pergunta para seu colega se tem algum local para ele utilizar a internet perto de casa, e o seu colega afirma que tem, alegando que ele sempre ia lá. Penk então se lembrou que frequentava aquele lugar que se tratava de uma cafeteria, a qual tinha uma gerente deslumbrante, e ainda por cima se lembrou do qual estava na escola. Ela sempre aparecia em seus sonhos fazendo alguma coisa envergonhosa com ele. Então, depois de terminar a conversa com seus colegas, ele se retira da escola e vai em direção à cafeteria, imaginando como ela era. Por verdade, é algo tenebroso mesmo. Quando o protagonista chega na cafeteria, se depara com essa tal gerente e fica surpreso, se questionando se ele tinha algum tipo de mulher pior quando era mais novo. As suas memórias estavam muito diferentes quando comparadas com a realidade dele. Ela então, ao perceber a presença dele, se empolga e pergunta se ele gostaria de fazer uma melhoria em sua conta, alegando que para fazer essa melhoria seria necessário gastar $50. Com isso, ele conseguiria um desconto de $10. Feng, quando checa o dinheiro que tem em seu bolso, percebe que não tinha muito, então fala para ela que apenas queria gastar $5, e ela logo percebe que ele estava quebrado e ainda que ele ia usar a internet dele, então entrega um cartão temporário para ele usar. O protagonista, enquanto mexe no computador, logo se tocou que precisava fazer urgentemente os exames de artes marciais. Neste mundo, tem algumas regras não faladas que todo mundo excedia, e uma delas era que não importava o que você faça, você precisa ser um lutador de artes marciais acima de tudo. Esses lutadores tinham grande status e um ótimo poder nessa sociedade, e todos eles foram divididos em 9 níveis, com o nível 1 sendo mais baixo e 9 o mais alto. Nesse mundo, apenas lutadores de artes marciais são permitidos para abrir uma empresa. Você só consegue ser um governador de uma província se alcançar o nível 4, e era o mesmo com a indústria de entretenimento. Então, se tornar um artista marcial era a única esperança de muitas pessoas para terem sucesso. O bom é que tem uma variedade, né? Ou vira artista marcial ou racha. Então, isso tudo é motivo do seu colega Yan Jian ter dito anteriormente que a única chance que eles tinham de se tornar alguém poderoso era essa. Mas mesmo assim, não tinha uma forma de fazer esses exames de artes marciais tão facilmente. O primeiro problema já começava na taxa de registração, custava $10.000, e é realmente bastante caro. O protagonista, ainda por cima, tem apenas 2 dias até o sistema de inscrição abrir, e ele tenta pelo menos uma vez. Ele então questiona para si mesmo se nessa nova realidade que ele estava agora mesmo, a sua família é rica, e quando retorna para casa, percebe que ainda morava no mesmo cubículo de sempre. Quando o protagonista entra dentro de casa, tudo o que estava lá aparentemente estava exatamente igual à casa da sua realidade original. Ele então foi recebido pela sua irmã, que veio correndo em sua direção, acusado de ter roubado o seu dinheiro. Ele então, surpreso ao ver que ela era ainda uma criança ali, começa a apertar suas bochechas. Essa era sua irmã mais nova, e ele sempre se lamentava dela ter perdido essa cara fofa que ela tinha quando cresceu. Ela então tira as mãos dele do seu rosto e manda devolver o dinheiro para ela. Ele não estava entendendo
entendendo o motivo da acusação e ela fala para ele parar de agir que nem um idiota, alegando que a mãe dele tinha dado $50 para dividir entre os dois e havia apenas $5 em sua mesa. O protagonista tenta se fazer de desentendido, alegando que não sabia, tentando acusar ela de ter gastado sem se lembrar, e a manda procurar novamente. A sua irmã mais nova, irritada com a situação, se direciona à mãe deles pedindo para falar alguma coisa. Ela então fala para eles pararem de brigar, alegando que o pai deles chegaria para o jantar logo logo. A mãe deles se chama Lee Yu-in e aparentava ser mais nova do que a sua idade verdadeira. Ele se lembra que durante esse tempo a sua mãe, para cuidar dos dois, trabalhar, teve que aceitar um emprego de meio período que pagava em torno de $800 mensais. Me traz umas lembranças nada agradáveis de quando eu era um jovem aprendiz. A conversa dele foi interrompida com a chegada do pai, que a primeira coisa que fez foi perguntar se a janta estava pronta. O pai do protagonista se chama Fan Min-hong e era um trabalhador normal de sua fábrica, e por causa disso ele inala muitos resíduos prejudiciais todos os dias, assim colocando a sua saúde em risco. Tudo que recebe como pagamento mensal é apenas $3.000, o que não compensa muito pelos riscos que ele corre. O pai se direciona ao protagonista e pergunta por que ele tinha guardado suas coisas da escola e o manda tomar um banho para ficar pronto para a janta imediatamente. E ele se explica que tinha acabado de chegar em casa. A conversa dos dois foi interrompida com a sua irmã mais nova dele, alegando que tinha roubado seu dinheiro novamente, e o manda falar em alguma coisa. O protagonista, porém, se defende novamente, dizendo para ele não escutar ela, já que não fazia sentido. Um pouco depois, a família começou a jantar. E o protagonista começou a pensar para si mesmo que ele tinha que aceitar que se não conseguisse se tornar um lutador de artes marciais, não havia nada que ele poderia fazer para mudar a vida de sua família. Ele então cria coragem e fala para seu pai que gostaria de tentar fazer o exame de artes marciais, assim deixando a família toda surpresa. Ao ver a reação dos seus familiares, ele tenta mudar de assunto, falando que estava apenas brincando. Porém, o seu pai entrega para ele um cartão, alegando que já tinha escutado o preço dessa taxa com um dos seus colegas de trabalho. Ele manda o protagonista pegar esse cartão para retirar o dinheiro para fazer o teste no outro dia. E complementa falando que não se importa se ele passa ou não, o que importa é que o seu coração continuasse sendo bom. Tá aí um grande exemplo de pai. Mesmo a família dele sendo tão pobre, o pai dele apenas dá uma grande quantia de dinheiro e ainda tentou fazer com que ele não ficasse estressado com a pressão. E começa a se questionar se ele não passasse, o que ele teria que fazer para retribuir o pagamento pelo apoio e suporte do seu pai. E então ele se motiva, alegando que o seu descanso tinha terminado e ele definitivamente teria sucesso nessa vida nova. Na manhã do dia seguinte, o protagonista se direcionou ao caixa eletrônico do banco desse cartão para retirar o dinheiro em mão. No momento em que ele pegou o dinheiro em suas mãos, uma notificação aparece na frente dos seus olhos, alegando que ele tinha concluído os requisitos para a conexão neural, e esse provavelmente seria o seu sistema de trapaça. Meio roubado isso aí. Quando ele chegou em casa, se direcionou ao seu quarto e se deitou em sua cama, e começou a se lembrar do que tinha acontecido naquele caixa eletrônico. Então, começa a falar com seu sistema, pedindo para fazer algumas coisas, porém não obtendo sucesso, e começa a se questionar o porquê estava acontecendo. Então ele se irrita e manda o sistema aumentar o seu sangue ki, ou bateria até a morte. O sistema, então, finalmente reage e aumenta esses atributos que ele pediu. O protagonista começa a sentir uma sensação estranha, e provavelmente era porque as coisas que ele pediu estavam acontecendo. Ele então percebe que isso poderia ter gasto o dinheiro tão suado do seu pai e se desespera procurando por ele. Porém, logo fica aliviado ao perceber que o dinheiro e esse tempo todo estava somente ao seu lado. Ele não saberia como explicar para seus pais se esse dinheiro desaparecesse, mas pelo menos saberia que usar o sistema não diminuiu o dinheiro que ele tinha na vida real. A sua irmã estava ao lado de fora escutando tudo e pensa que parece mesmo que ele finalmente tinha perdido a sua cabeça. No dia seguinte, o protagonista estava em sua sala de aula novamente e o professor pede para todos fazerem silêncio, alegando que os estudantes que iam se registrar para os exames de artes marciais deveriam se direcionar à sala dos professores para se registrarem imediatamente. O protagonista então se levanta e o seu colega pergunta se ele iria para o banheiro novamente. Ele fica meio sem graça e responde que iria se registrar, o deixando um pouco espantado. Quando ele chegou na sala dos professores, tinha um grupo de alunos fazendo a inscrição, e uma de suas colegas falou que nunca pensou que ele faria essa inscrição junto com eles, e pergunta a quantidade de sangue que ele tinha. Ele começa a pensar para si mesmo que deveria responder, já que a sua quantidade era mais baixa do que o normal, ou então que seus colegas alegaram que ele não tinha olhado, senão ele já teria falado alguma coisa, e começa uma conversa entre todos sobre a quantidade que tinham, aquela típica interação de adolescentes. Um dos seus colegas alegou que tinha 108 pontos na última vez que foi ao hospital para verificar, mas como o protagonista parecia ser um pouco mais fraco que ele, definitivamente não teria uma pontuação maior que essa. O protagonista, quando escuta isso, fica em choque com a grande diferença de quantidade de pontos que eles tinham, já que ele tinha somente 1.1 de pontuação total. Esse mesmo colega sugere que ele vá para sua casa para verificar isso depois da escola. Um dos seus colegas se levanta de surpresa, perguntando se a família dele tinha comprado um medidor de sangue ki. Ele então responde que tinha que checar esses atributos dele frequentemente. Então seu pai comprou uma máquina dessas pequenas, mas não era tão boa que nem a que fica no hospital da cidade. Mas mesmo assim, a mais barata delas custa centenas de milhares de dólares. O protagonista, quando escuta o preço daquela máquina, fica extremamente surpreso e se questiona que tipo de coisa custava tanto assim. Na sua vida passada, um desses medidores custava apenas em torno de centenas de dólares no máximo. O protagonista vai para a casa desse seu colega para fazer a medição de seus pontos. Quando ele terminou os exames da máquina, perguntou para o seu colega qual tinha sido o resultado que ele conseguiu. Porém, logo percebeu que esse mesmo colega estava extremamente chocado quando
estudo, enquanto verificava a tela de resultado. O protagonista tinha conseguido um total de 113 pontos. Saiu por cima, viu? O colega, quando se recuperou da surpresa imediatamente, fala para o protagonista que ele tinha conseguido uma pontuação de sangue Ki total de 113. O protagonista tem uma pessoa para si mesmo que os valores do sistema dessas máquinas eram diferentes da sua realidade anterior. Seu sistema pessoal tinha arredondado esse número para 1.1. O colega dele, ao perceber que não estava tendo uma reação, questiona por que ele não estava falando nada, já que ele tinha conseguido a segunda maior pontuação da classe. Um pouco mais tarde, o protagonista volta para casa e os seus pais estavam no quarto discutindo sobre os preços desse exame. O pai dele alegava que tinha escutado do diretor do seu trabalho que para fazer esses exames de artes marciais ele deveria gastar pelo menos mais de 10 mil dólares para alimentação extremamente nutritiva. E o pai dele comentava para a mãe que como o filho deles tinha decidido fazer esse exame, não poderiam ignorar essa atitude e precisavam tomar alguma providência. A mãe fala que eles tinham apenas 20 mil na casa e se isso não fosse suficiente, eles ainda dariam um jeito de arrumar mais. A conversa dos dois foi interrompida com a irmã mais nova do protagonista reclamando com ele, mandando ele parar de mentir, alegando que a sua pontuação era alta demais para ser verdade. O protagonista debocha dela, falando que era um gênio e tinha uma grande chance de passar nesses exames. A mãe dele se direciona a ele, avisando que ela e o seu pai têm uma coisa para falar. Ele se levanta e vai para o quarto deles. O pai dele, quando viu, se levanta e entrega uma boa quantidade de dinheiro para ele, mandando ele usar isso para gastar com uma boa alimentação, para ele ficar preparado para os exames, e se isso não fosse o suficiente, deveria avisar para eles. Mais uma vez, o Kuro tá mostrando como é ser um bom pai. O pai dele prossegue falando que no passado eles tinham quase prejudicado o futuro dele por causa da negligência dele. E a partir de agora, eles darão um suporte completo para fazer esses exames de artes marciais. O protagonista em seu quarto começa a se questionar como ele gastaria esse dinheiro, e a sua preocupação principal era com o tipo de remédio que ele gastaria isso, já que teria o risco de comprar algum com um efeito muito pobre que o prejudicasse. Na manhã seguinte, o protagonista estava na escola andando pelas escadas, com a feição de uma pessoa cansada. Ele começa a se lembrar que no dia anterior ele tentou aumentar o seu físico em 0.1 a mais, e teve uma sensação muito parecida com a que ele teve anteriormente. A sua concentração, compreensão e memória tiveram um aumento significativo. Seus pensamentos foram interrompidos com um dos seus colegas pulando em cima dele para o derrubar. O protagonista se levanta com raiva e o colega começa a rir dele, falando que ele tinha atuado muito bem em ter escondido a sua grande pontuação, e logo é recebido pelo restante de seus colegas. Um deles agarra o amigo que derrubou no chão e o joga para longe, e começa a encarar, e começa a chorar, alegando que não era justo, já que ele era visivelmente muito mais forte que o protagonista, porém tinha 5 pontos a menos que ele. Nada é justo no mundo, seu chorão. A conversa deles é interrompida com a chegada de um homem que entregou para eles um conjunto de livros. Esse homem mandou ele levar isso para casa para ler, alegando que todos que participassem das artes marciais já estudaram ele. Como ele tinha se registrado para isso, deveria estudar muito, e já que tinha começado um pouco mais tarde que os outros, ele faria o máximo que conseguisse para o ajudar. Ele ficou feliz ao saber que tem um professor bom, já que na sua realidade passada ele não tinha conversado muito com os professores dele. Esse professor fala para eles que não precisavam ir para as aulas desse dia, e no lugar ele os daria uma missão. O que será que era, hein? Eles tiveram que buscar um aluno de uma faculdade de artes marciais no aeroporto, que tinha acabado de chegar. Esse cara, quando viu o pessoal esperando por ele, se apresentou falando que seu nome era Yang Jin Yang. E o protagonista pensava que parece mesmo que ele parecia ser uma pessoa normal, mesmo sendo um lutador de artes marciais. Em uma reunião com seus colegas anteriormente, todos ficaram chocados em descobrir que ele não sabia quem era essa pessoa. Uma das garotas, que era muito fã dele, explica sobre tudo que ele gostava e não gostava e suas características. Mesmo sendo uma pessoa que a família não possui condições financeiras boas, durante o último exame foi aceito na universidade como número 1, e também foi o primeiro a ser aceito nessa universidade sendo estudantes e aulas normais. Mesmo estando ainda no primeiro ano da faculdade, já era um artista marcial. Realmente chegou o brabo, né, velho? Dentro do ônibus, os seus colegas prepararam uma grande acolhida para ele, assim fazendo com que ele ficasse um pouco sem graça. Um deles fala que deveria aproveitar essa oportunidade e pergunta qual era o segredo dele para entrar em uma universidade de artes marciais. Beleza, então depois de pensar um pouco sobre o que falar, começa a explicar para eles que todos deveriam saber que as artes marciais têm 5 grandes testes: processo político, cultura, profissão, experiência e um difícil. E os 2 mais difíceis entre esses 5 eram de experiência e físico, e todos tinham uma pontuação por volta de 110 e ainda corria o risco de não passar nos testes. Mas se eles conseguissem usar suas emoções, os resultados seriam diferentes. Prossegue explicando sobre as emoções serem utilizadas para melhorar esse processo. A alegria e a raiva são 2 exemplos de emoções que podem ultrapassar os limites do seu Ki e sangue, especialmente a raiva. Era simples, mas tinha um ótimo resultado. Fala também que se ele tivesse um pouco de experiência, o teste físico não seria tão difícil, já que se tratava apenas de força de explosão, resistência e exames de flexibilidade corporal. E também tem um teste interessante que era dado para eles para matarem uma galinha, e questiona se eles teriam coragem de fazer isso, alegando que no futuro teriam que matar pessoas, e isso era muito mais difícil do que matar uma simples galinha. O protagonista, quando escuta isso, percebe que ele estava falando isso muito naturalmente, o que indicava que provavelmente ele tinha matado alguém antes. E se questiona se nesse mundo onde os artistas marciais eram restringidos pela lei, eles não deveriam ter a chance de matar pessoas, sem mencionar que ele ainda era um estudante universitário, pelo fato de se lembrar. Pouco mais tarde, o protagonista retorna para sua casa, e a sua mãe pergunta o motivo dele ter retornado tão cedo, e ele responde que tinha recebido uma missão para buscar um universitário e o levar para a escola para ele dar um discurso depois. Agora dentro do seu quarto,
ele se lembrava das palavras que tinha escutado anteriormente sobre matar as pessoas. Como ele conseguiu falar isso naturalmente, só tinha uma possibilidade para isso. Já tinha matado alguém antes. Wang atendeu uma ligação que desculpava por perturbar ele, mas tinha novas informações, alegando que o suspeito que eles estavam procurando provavelmente estava perto das províncias em que ele estava no momento. Wang responde que já tinha avisado para eles não fazerem nada até ele se estabilizar ali para procurar esse suspeito novamente. A pessoa que estava ligando se desculpa novamente, alegando que dessa vez ele não poderia escapar, e por isso estavam tão preocupados em resolver isso logo. De volta ao quarto do protagonista, ele agora estava aumentando mais um pouco a sua quantidade de sangue e Ki, mesmo ritmo de antes, aumentando em 0.1. Quando ele fez esse aumento, esperou sentir a mesma sensação que antes, porém logo foi pego de surpresa com uma grande agonia em seu coração, acompanhado de uma súbita dor. Na manhã seguinte, depois do protagonista ter acordado do seu desmaio devido à intensa dor que sentiu na noite passada, ele se lembrou da última vez que fez esse aumento e apenas sentiu que tudo estava bem, e se questiona o motivo de ter dormido tanto dessa vez, mas ele logo se lembra do que tinha combinado de levar aquele universitário para dar uma palestra na escola, e começa a correr para chegar a tempo. Durante seu caminho, ele acaba esbarrando em um cara altamente suspeito, porém ignorou e foi embora. Fosse aqui no Brasil, teria sido um pouco diferente. Dentro dos ônibus dos alunos, o universitário chega pedindo desculpa pelo atraso dele. Os colegas do protagonista começam a falar o quão boa a escola era deles, já que tinham convidado um universitário tão prestigiado como ele para dar uma palestra um pouco antes dos exames de artes marciais. Feng questiona seu colega o motivo de ser tão especial o universitário retornar para sua escola antiga para falar alguma coisa. Seu colega responde que se fosse um universitário comum, uma volta realmente não seria especial, mas no caso de Yang era algo diferente, já que ele era um artista marcial. Prossegue falando para o protagonista pensar sobre isso atentamente, já que tinha poucos artistas marciais na cidade deles. E além disso, esse universitário, ainda no primeiro ano, já conseguiu ser um artista marcial. Isso tornava uma pessoa altamente incrível para eles. Wang passa por eles e encosta sua mão no ombro do protagonista, alegando que sabia que ele estava fazendo o seu melhor para se tornar um artista marcial, mas deveria tomar mais cuidado com as coisas que o seu corpo estava consumindo. Prossegue falando que não sabia que tipo de remédio ele estava tomando, mas a sua quantidade de sangue que aumentaram muito em um pouco período de tempo. Tais remédios não podem ser consumidos casualmente, e um único erro pode ser extremamente grave para a sua saúde. Se ele só ficar tomando esses remédios e ignorando os treinamentos físicos, o só acarretaria uma morte mais rápida devido à sua negligência. Não dá pra ficar abusando do sistema. O protagonista agradece pelo aviso, Hank pensa para si mesmo que parece que esse cara definitivamente era um artista marcial, já que conseguiu sentir essa coisa especial nele tão perfeitamente. A autoestima estava meio alta. Aquela noite daquele mesmo dia, o protagonista agora estava no quintal de sua casa treinando intensamente seu corpo, e quando terminou a sessão, percebeu que não sentia muito cansado, e se questiona sinceramente por causa do aumento do sangue e Ki. Enquanto ele estava pensando sobre a vida, uma presença maligna chama sua atenção. Na janela ao seu lado estava aquele mesmo cara que ele tinha esbarrado anteriormente. Ele, no entanto, pensa que provavelmente só tinha sentido uma sede de sangue e esquece novamente isso, alegando que estava pensando demais. A sua irmã mais nova estava assistindo o noticiário enquanto ele passa pela sala. Foi então que percebeu um detalhe familiar em um caso que a jornalista estava explicando. Um cara anônimo matou outra pessoa usando uma faca, e quando ela observou melhor, percebeu que a mão dele tinha as mesmas marcas daquele cara que ele tinha visto anteriormente. O protagonista tem um terrível pesadelo com esse mesmo cara, e começa a se questionar se agora seria o seu novo alvo por ter visto ele anteriormente, e principalmente perguntava para si mesmo se o motivo disso seria se ele tivesse descoberto sobre o seu dinheiro, mas achava isso não muito provável, já que ele vinha de uma família muito pobre. Então criou outra hipótese alegando que poderia ser por causa do seu sistema único também, mas isso também não seria tão provável, já que apenas ele conseguia ver esse sistema. O sonho que ele teve na verdade foi um pesadelo muito assustador, e ele espera que nada desse tipo aconteça na realidade, mas pelo menos fez ele perceber que precisava se preparar para caso algo do tipo aconteça. Ele precisa agir rápido, precisa ter certeza de trazer segurança para sua família de qualquer maneira, até porque eles eram a sua prioridade. Na manhã seguinte, assim que ele acordou, foi correndo para o apartamento em que aquele homem suspeito estava, e bateu na porta do seu apartamento. Lá dentro, esse homem suspeito estava reclamando da polícia que está procurando por ele, e esse era o motivo de estar se escondendo ali por um tempo, já que naquela rua também não tinha câmeras de segurança. Devido a isso, ele só precisaria ficar tranquilo por um tempo até a poeira baixar. Então ele escuta alguém batendo na porta e vai atender. Quando a porta se abre, ele se apresenta falando que era um novo morador dali, e tinha acabado de se mudar, tentando passar uma imagem de uma pessoa tranquila. Porém, ele logo percebeu que estava falando sozinho, e quando foi procurar por que ter batido na porta, o protagonista entra de surpresa em seu apartamento e se senta em seu sofá. O homem fica surpreso e começa a se questionar de onde ele tinha vindo e principalmente como ele entrou ali tão facilmente, mas ele precisava se acalmar e agir como se fosse uma pessoa boa. Ele então fala para o protagonista de uma maneira tranquila que provavelmente ele tinha entrado na porta errado, alegando que não era o quarto dele. Ele logo fala que não era por causa disso, mas que na verdade ele queria assistir futebol e a sua televisão da sua casa tinha quebrado. Então foi ali para usar a dele, e comenta que trouxe algumas coisas para comer e beber junto com ele. Já foi na malandragem aqui. O homem estava sentado no sofá ao lado do protagonista, se questionando se esse cara era um agente secreto ou algo do tipo, mas estava muito provável para ser apenas um idiota extremamente amigável. Ele precisava se retirar dali para não causar muitos problemas futuros, mas isso poderia ser um problema também, então ele deve fazer ele sair dali sozinho. Ele então começa a perguntar se o protagonista não deveria estar na escola.
E ele logo responde que não precisava, já que estava em um final de semana. Ele tenta fazer outra pergunta, alegando se os seus pais estavam preocupados sobre ele. O protagonista começa a fazer uma cara de coitado, perguntando se ele queria que ele se retirasse dali. Ele, ao perceber isso, nega, falando que apenas estava preocupado com ele. E o protagonista complementa, falando que ele era apenas um garoto inocente que estava tentando ser amigo desse senhor, mas infelizmente acabou o perturbando. E começa a se fazer de vítima, falando que não tinha amigos e era uma pessoa triste e solitária. Então sugere, como modo de recompensar ele, faria uma limpeza completa em seu apartamento. E então se direciona para as janelas e abre as cortinas. Porém, o homem as fecha de imediato. O protagonista tentou catucar mais na ferida dele, perguntando se poderia limpar o seu quarto, já que ele não queria que ele mexesse na janela. Porém, ele também nega e se atira na porta do quarto para ele não passar. O homem, então, um pouco sem graça, sugere que já estava na hora dele ir para casa almoçar. Feng então finalmente se rende e fala que sairia agora, porém faria uma visita futuramente. Enquanto ele se retirava do apartamento, acaba tropeçando em uma caixa, a qual ele definitivamente não devia, já que nela estavam as provas do crime que ele cometeu anteriormente. O cara deixou a caixa dos crimes na sala, filho. E esse homem, ao ver o protagonista no chão, dá um chute em seu estômago, mandando pelos ares. E ele finalmente sente novamente aquela sede de sangue inconfundível que ele tinha sentido da primeira vez que tinha o visto. Deve ter se arrepiado. O protagonista recuou para trás, falando que ele não precisava se preocupar com isso, alegando que não falaria nada para ninguém. O homem coloca a faca em seu pescoço, falando que ele não falaria para ninguém, já que ia morrer ali mesmo. Então o ataca com a sua faca. Porém, antes de conseguir fazer isso, ele fica paralisado e começa a se questionar o motivo disso ter acontecido. Então lembra da bebida que ele tinha tomado junto com o protagonista anteriormente, e provavelmente ele estava com alguma coisa dentro dela. Quem mandou não perceber, né? Feng então arremessa a faca dele para longe e pega um cabo de vassoura e quebra na cabeça dele. Porém, esse homem rapidamente se levanta e o acerta outro soco no estômago. Depois de uma pequena luta entre eles, na qual o protagonista utilizava os restos do cabo de vassoura para bater na cabeça dele, ele finalmente conseguiu desacordar e descobriu que ele era um artista marcial de nível 2, e percebeu que mesmo sendo de um nível baixo, era muito poderoso. E se ele não tivesse consumido aquela droga que ele colocou na bebida, o protagonista provavelmente não estaria vivo agora. Vai brincando com o coroa, pra tu ver. Alguns momentos depois, o protagonista amarrou esse homem em uma cadeira e começou a contar o dinheiro que ele tinha em suas malas contrabandeadas. O homem começou a pensar para si mesmo que tinha percebido que esse garoto tinha um grande número de sangue Ki, porém ainda aparentava ser um estudante de artes marciais. E ele, um artista marcial de nível 2, não esperava ser derrotado por apenas um estudante. Fica irritado com isso e pergunta quem ele era. O protagonista então brinca com ele, falando que era um detetive X. Ele percebe que estava sendo caçoado e começa a fazer mais perguntas. O protagonista, depois de contar as continhas de dinheiro que estavam guardadas naquelas malas contrabandeadas, o questiona por que um criminoso procurado tinha apenas aquela mísera quantia de dinheiro e algumas garrafas de pílulas com ele. O homem, obviamente, não responde nada, porém ele precisava daquelas pílulas para se tornar um artista marcial de nível 3. Não esperava que elas fossem parar nas mãos de um garoto como aquele. Ele então chama pelo protagonista e pergunta se ele quer fazer um acordo. O acordo entre os dois era basicamente o protagonista libertar e ficar com o dinheiro que conseguiu para ele. De brinde, ele levava as garrafas de pílulas que aumentavam a sua quantidade de sangue Ki, alegando que todas essas pílulas juntas tinham preço de mercado que valiam milhões. O protagonista, quando escuta isso, se questiona de tudo no mundo de artes marciais era tão caro, e apenas umas garrafinhas pequenas daquelas custavam milhões. Caro que dói. O homem, quando percebeu que o protagonista estava quase cedendo completamente, falando que essas pílulas poderiam ajudar ele no seu exame de artes marciais, na cultivação no futuro, começa a tentar convencer ele, alegando que essas pílulas eram artigos de luxo para qualquer artista marcial, já que eram mais efetivas do que pílulas normais. Prossegue tentando convencer ele, alegando que se ele deixasse sair dali, ficaria com tudo aquilo para ele, e se o entregasse para a polícia, teria todos esses itens apreendidos e sairia sem ganhar nada no final de tudo. Esse homem, na verdade, só estava tentando convencer para ganhar tempo, até os efeitos da droga que ele ingeriu na bebida passassem. O protagonista estava se questionando muito sobre qual seria a atitude correta a se tomar, já que se ele matasse, a polícia descobriria de qualquer maneira. Se ele deixasse livre, provavelmente retornaria para se vingar. Como ele era um artista marcial de nível 2, seria muito grande de se correr, então a escolha mais lógica era entregar ele para a polícia. Porém, aquelas pílulas que valiam milhões estavam impedindo de fazer isso, já que também todas elas seriam confiscadas. Para se tornar um artista marcial, é necessária uma quantidade de sangue Ki em volta de 150. Mesmo se ele acessasse o sistema dele, aquele acréscimo ainda ficaria para trás do que essas pílulas poderiam oferecer. O protagonista então pega outro cabo de vassoura e pergunta para o homem se ele daria os itens se o libertasse, e ele confirma, alegando que era uma pessoa que mantinha as suas promessas. O homem finalmente consegue se libertar das amarras e quando tenta atacar o protagonista, é acertado por ele com um cabo de vassoura em sua cabeça. Golpe fatal, provavelmente ensinado pela mãe dele. Enquanto isso acontecia, Wang estava caminhando em uma floresta da cidade procurando por uma pessoa. Foi quando recebeu uma ligação do protagonista que perguntou se ele estava na cidade, e ainda fala que ele conseguiu encontrar o criminoso foragido e acidentalmente o machucou. Wang então vai correndo para onde ele estava e é recebido pelo protagonista na porta que leva até o criminoso. Wang, quando entra dentro do apartamento, se depara com o criminoso foragido Huan Bin amarrado em uma cadeira por um mero estudante. O protagonista então avisa para ele que se estava inconsciente naquele momento e pergunta para o universitário se ele o denunciasse para a polícia conseguir algum benefício com isso. Wang não entende o que ele estava falando e pede para ele explicar mais. O protagonista disse que iria direto ao ponto e começa a abrir uma das
malas, alegando que tinha encontrado muitos itens valiosos que estavam na posse do criminoso e gostaria de manter para si mesmo. Wang começa a explicar para ele que esse criminoso que ele havia pego foi responsável pelo assassinato de muitos artistas marciais. O protagonista o interrompe, falando que era exatamente por isso que estava pedindo por sua ajuda, sugerindo que se eles mantessem os itens para os dois e ficassem quietos. Tava malando até demais já. O universitário fala para o protagonista que ele não é capaz de absorver essas pílulas especiais, já que elas são de um nível acima do dele. Então ele troca essas pílulas de nível 2 por algumas de nível 1 que ele tinha guardado. E termina a conversa falando que sempre que precisar da sua ajuda pode contar com ele, e não precisava se preocupar sobre esse criminoso, que ele daria um jeito. O protagonista, antes de sair dali, pergunta para o Wang o que ele faria com esse criminoso se decidisse confessar para a polícia. O universitário fala para ele não se preocupar, alegando que não teria a chance de abrir a sua boca novamente. E ele foi um criminoso procurado por muito tempo, então seria morto de qualquer jeito. Um pouco mais tarde, no quarto do protagonista, ele agora estava pensando na melhor maneira de utilizar aquelas pílulas. Foi quando recebeu uma mensagem no seu celular alegando que Wang tinha feito uma transferência de uma enorme quantidade de dinheiro para sua conta bancária, mesmo que tinha sido daquele criminoso anterior. Quando esse dinheiro entrou em sua conta de imediato, o sistema atualizou instantaneamente, e os valores das unidades de seus pontos não eram mais os mesmos na versão anterior desse sistema. O sangue e o ki podiam ser aumentados apenas em 0.1, e agora ele conseguiu utilizar o recurso para aumentar em 1, e quando fez isso, percebeu que até ali os ricos tinham mais benefícios que os pobres. Enquanto analisava isso, recebe outra mensagem do Wang que perguntava se ele recebeu o dinheiro, alegando que também tinha mandado uma coisa para ele que usava no futuro. Quando ele conversava com o universitário por mensagem, a sua irmã interrompe, pulando em cima dele, em suas costas, falando que estava com fome. Irmãos mais novos são uma espécie de ser humano única mesmo. Ele então prossegue falando que o tal de Wang havia enviado uma coisa para ele na correspondência. O protagonista, quando pegou um envelope em suas mãos, afirmava para si mesmo que tinha sido rápida essa entrega. E a sua irmã mais nova, ao se lembrar do nome Wang, fica surpresa porque lembrou que era o nome daquele artista marcial universitário famoso, e fica muito empolgada tentando convencer o seu irmão mais velho a conseguir um autógrafo dele para ela. A sua irmã mais nova prossegue falando sobre a enorme quantidade de dinheiro de que um autógrafo dele valia. Propõe um acordo em que ela ganha 70% do lucro apurado, enquanto ele receba 30%. Depois de falar disso, ela percebeu que seu irmão já tinha saído dali há um tempo e começa a correr atrás dele, tentando melhorar a oferta. O protagonista, agora um pouco distante da sua casa, finalmente decidiu abrir a encomenda que ele recebeu. Enquanto fazia isso, se questionava sobre o que tinha dentro do pacote, já que tinha mandado algumas mensagens e não foi respondido. E quando ele abre, se depara com livros que ensinavam várias técnicas. Ele ficou muito grato por ter recebido alguma coisa assim, já que era um conteúdo muito importante para ele no futuro, assim como Wang tinha dito anteriormente. Porém, a sua casa tinha um espaço pequeno e provavelmente ele não conseguiria aplicar essas técnicas, então teria que encontrar outro local para fazer isso, um lugar mais espaçoso, por assim se dizer. Pouco mais tarde é revelado o motivo da ida do protagonista para a rua. Ele tinha que se encontrar com um corretor de imóveis que ele tinha entrado em contato anteriormente. Esse corretor levou para ele um condomínio residencial que oferecia para os seus moradores um transporte e uma acomodação mais do que apropriada, e sem mencionar que as residências dali eram as melhores do mercado. Ele começa a falar o preço das residências e quase chegavam a milhões. O protagonista comenta para ele que a casa em que estavam agora era muito boa e devia custar muito caro. O corretor pensa para si mesmo que, julgando pela aparência, era apenas um estudante, e fala para ele que essa residência era realmente um pouco cara. Pergunta se ele gostaria de dar uma olhada em alguma mais barata. O protagonista, porém, nega e tira o cartão do seu bolso e pergunta se tinha algum tipo de desconto se pagasse à vista. Ao falar isso, os olhos do corretor brilharam e começou a mandar uma sequência de falas alegando que faria o possível para conseguir um grande desconto para ele, acompanhada de diversos benefícios como a internet mais rápida do mercado, planos de televisões ilimitados e sons da melhor qualidade possível. Prossegue falando para o protagonista que se ele assinar o seu contrato sozinho, conseguiria um desconto de até 95%, e sem mencionar que a empresa deles cobriria as taxas residenciais e os custos de manutenção. E se ele começasse com um depósito de 20%, poderia pedir para o gerente adicionar mais descontos para ajudar na mudança. O corretor começa a falar para o protagonista que essa residência parecia com ele, alegando que já sabia que ele era um jovem com um futuro promissor pela frente. E o protagonista apenas responde quando poderia se mudar, e o corretor responde que quando quisesse, a sua equipe ajudaria imediatamente. No instante mudou de atitude, né? Não? Pouco depois, o protagonista estava voltando para sua casa e pergunta o que tinha em sua cabeça era como ele iria contar para os seus pais. Provavelmente deveria manter isso como segredo por enquanto, já que agora ele teria um local para treinar e conseguiria um tempo para conseguir alguns móveis e outros equipamentos também. Enquanto ele caminhava pela rua, uma televisão estava anunciando uma batalha que estava tendo entre o Mestre Ma e o Taimu. O jornalista que estava fazendo a cobertura da luta alegava que ele e a sua equipe estavam cerca de 5 km de distância deles, e mesmo assim eles conseguiam ver a enorme impressão que seus golpes tinham. Decide se aproximar um pouco para tentar gravar melhor. A floresta em que lutavam, originalmente rodeada apenas por árvores, estava completamente devastada. Enquanto ele se aproximava, algumas pedras imensas foram arremessadas em sua direção, assim fazendo com que a câmera quebrasse e parasse a gravação, já que tinha juntado uma plateia para assistir essa luta pela televisão pública.
e todos eles comentavam sobre o quão incrível era presenciar uma luta desse tipo ao vivo. E um deles até mesmo alegou que tinha ouvido falar que eles estavam simplesmente lutando apenas por diversão e não estavam levando isso nem a sério. O famoso sparring. A transmissão consegue retornar com o jornalista pedindo desculpas pela inconveniência, alegando que não acreditava que eles fossem pegos por algum detrito dessa luta, mesmo estando em uma distância daquela, e alega que se não fosse um artista marcial de nível 3, provavelmente já estaria morto. O protagonista, enquanto assistia isso, se questiona se seria capaz de ser tão forte como eles algum dia. Um dia, será um grão-mestre também? Em uma loja de móveis, um casal estava discutindo sobre a compra de um novo móvel. O vendedor local alegava que a mulher tinha um bom gosto para o sofá que estava olhando, alegando que era de grande qualidade e sem mencionar que ainda conseguiria uma ótima promoção para ele. O esposo dela fala que pensaria sobre isso, e a sua mulher começa a fazer um enorme drama, questionando se ele realmente amava ela. Quando finalmente decidiu comprar o sofá, o vendedor pede desculpas, alegando que na verdade aquele sofá já tinha sido encomendado por alguém. Então aponta para o protagonista, que olhava sorrindo para eles. Já estava de noite e dentro da casa do protagonista, sua irmã mais nova perguntava para a mãe deles o motivo dele estar tão atrasado, alegando que provavelmente ele estava comendo alguma coisa deliciosa na rua, e se estivesse fazendo isso, ela daria uma lição nele. A mãe dela questiona sobre ela ter esquecido o que o seu irmão tinha falado no telefone anteriormente, alegando que como os exames de artes marciais estavam chegando, eles estavam treinando para isso, um homem se protegendo do filhote. Dentro da nova casa do protagonista, ele estava agora treinando as técnicas que tem aprendido naquele livro, que estava pegando muito de todas as partes do seu corpo. A estrutura do corpo humano consiste em 206 ossos, também é composto por carne e órgãos. Como um artista marcial, eles devem ter certeza de todas essas partes diferentes do corpo cooperem entre si. Uma pessoa gostaria de deixar os seus ossos mais resistentes, sendo um artista marcial ou não, poderia fazer isso através de uma técnica chamada o caminho do endurecimento. Essa técnica foca na compreensão do ki e do sangue, e aumenta bastante as capacidades de resistência do corpo, e ao mesmo tempo os ossos absorvem o ki e o sangue, assim aumentando a sua resistência. O protagonista então se lembra de uma conversa que ele estava tendo com Wang, a qual perguntava se poderia aumentar o seu nível de ki, sangue, ou a sua resistência óssea mais ainda, ou teria que dar uma pausa entre esses aumentos. O universitário liga e fala para ele que poderia fazer isso, alegando que essa técnica, quando exercida apropriadamente, a taxa de aumento efetivo só sobe mais, mas de qualquer maneira, seria muito difícil fazer isso também, já que era um treino árduo. Se ele gostaria de se exercitar através do trabalho revezado, ele poderia escolher uma parte de cada vez para aperfeiçoar melhor. Se ele treinasse a parte superior do seu corpo, ficaria mais estável. Se treinar a parte inferior, teria um equilíbrio melhor e um ótimo controle de sua velocidade. O protagonista respondeu que gostaria de treinar sua parte inferior e pergunta que tipo de trabalho deveria fazer para isso. Wang responde falando que ele teria que fazer o trabalho de cavalo, que era o primeiro passo para treinar a sua parte inferior do corpo, para ficar tunado. Wang continua dizendo que tinha um aviso para dar para ele. Comenta que o seu nível de sangue e ki não eram ruins, e se ele conseguisse passar tranquilamente pelos exames corporais, então não teria um problema. Porém, utilizando essas técnicas que ele estava vendo naquele momento, aumentaria com o tempo essa quantidade, porém reduziria seus pontos atuais. O exame não seria tão fácil assim, e se ele por algum motivo se lesionar em alguma parte, provavelmente não conseguiria passar no exame. O protagonista, porém, ignorou esse conselho e começa a treinar com tudo o que tinha, falando que não se importava tanto assim com o exame, já que poderia fazer ele novamente pelo ano inteiro, e se agora ele fosse além dos seus limites, sua força aumentaria em grande quantidades. No final do treinamento dessa técnica, ele conseguiu cultivar com perfeição. Ele agora, deitado no chão, percebe que realmente os seus níveis de sangue e de ki tinham diminuído drasticamente, então usa o sistema para aumentar novamente, e fica surpreso ao perceber que os limites também conseguiriam aumentar com esse treinamento que estava fazendo. As outras pessoas conseguiam apenas cultivar uma vez a cada 3 dias e precisavam utilizar centenas de milhares de pílulas e medicamentos para recompor o ki e o sangue, mas para o protagonista era diferente. Quanto mais o seu corpo conseguia aguentar os treinamentos, mais cultivação ele conseguia fazer. Saber disso criou confiança nele, alegando que provavelmente conseguiria ultrapassar Wang com seu sistema e se tornar mais poderoso do que ele. Dias iam se passando e todos os seus colegas também estavam treinando com o máximo que conseguiam para se preparar para esses exames. Tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like para dar uma moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que também estão top demais. O dia dos exames finalmente tinha chegado e os colegas do protagonista estavam comentando sobre a quantidade mínima de pontos do ano passado e tinha sido de 124. E a pontuação deles estavam em 104. Estavam um pouco desesperados, mas ainda tinham uma chance, e a principal esperança. Um deles tranquiliza esses dois, falando que apenas precisavam se lembrar das técnicas que o Wang tinha ensinado para eles, aumentar o seu sangue e ki. O protagonista apenas estava observando, conversando com outro dos seus colegas, e pergunta como os seus níveis de sangue e ki estavam naquele momento. Quando interrompidos pela chegada de uma pessoa, o homem se interrompeu. Pergunta se eles estavam falando de Fan Ping. O protagonista confirma, perguntando se ele precisava de alguma coisa. O colega deles logo percebe que aquele homem, na verdade, era o vice-presidente da agência de educação. Ele prossegue falando que precisava falar com o protagonista e pergunta se poderia dar privacidade para eles. Sam, quando fica a só com o protagonista, vai direto ao ponto e começa a falar que o estado em que eles vivem tem 5 distritos.
3 prefeituras e uma cidade. E na cidade em Guion não tinha artistas marciais em quantidade quando comparados com os da prefeitura, mas tinham mais fortes quando comparado com os dos 5 distritos. Todo ano tinha um tipo de avaliação para descobrir sobre a quantidade e força desses artistas marciais, e prossegue falando que os distritos e as prefeituras consideravam a cidade de Wang como um incômodo para ele. Então pergunta para o protagonista se os seus níveis de sangue Qi estavam superiores a 120. Ele responde que não sabia ainda, que precisava ver depois disso. O vice-presidente prossegue falando que tinha se encontrado com Wang um tempinho atrás, e ele mencionou o seu nome, e alega que ele passou uma boa impressão para Wang, então devia ser uma pessoa especial. Prossegue falando que antes dos exames começarem, ele deveria explodir os seus pontos de sangue Qi para impressionar os seus concorrentes de outros distritos e prefeituras, e fala para ele manter em mente que as emoções tinham um grande efeito no sangue Qi das pessoas. Se as pessoas ao redor dele forem fracas, ele ganhará confiança, e com isso conseguirá um resultado melhor. E então fala sobre a possibilidade das pessoas ao seu redor serem mais fortes que ele, e que isso causaria uma ansiedade e uma falta de confiança, assim fazendo com que ele não se sentisse capaz de ter uma performance boa. O protagonista então percebe que ele teria que utilizar uma quantidade de sangue Qi e deixar os outros estudantes ansiosos. Então fala para o vice-presidente que isso seria irracional, já que quando explodisse os seus pontos de sangue Qi antes do exame, isso afetaria na sua nota de exames corporais. Então tranquilizou, falando para ele conseguir dar o melhor de si, mostrando sua pontuação, e eles dariam para ele uma pílula especial de sangue Qi que vale milhões, e alega que ser um artista marcial é ter coragem, e ele teria que dar o máximo dele para conseguir isso. Sentir simpatia pelos seus oponentes não era algo que eles faziam. O protagonista então aceita a proposta, e quando aperta a mão do vice-presidente, Tan sente uma enorme pressão e percebe que os pontos deles provavelmente eram muito maiores do que ele esperava. O famoso sentiu a pressão, né, papai? Os colegas do protagonista, enquanto caminhavam pelo local que estavam conversando, uma delas acaba se esbarrando com um cara de outra escola, qual é completamente grosso com ela, falando que uma ninguém como ela não seria capaz de se tornar uma artista marcial fosse tão fraca assim, já que ela aparentava ter machucado o seu ombro com apenas esse contato. Um dos colegas do protagonista parte para cima dele, mandando ele se desculpar com ela imediatamente. Esse cara se justifica, falando que foi ela que esbarrou nele e não era culpa dele, e ela se machucou. Começa a falar que todos ali eram perdedores comparados a ele. O protagonista então interrompe os dois antes mesmo de algo acontecer. Então fala que dali em diante, no caminho deles, teriam muitos ratos fracos como esse agora, e exala sua energia para fazer ele sentir a pressão. Quando sua energia é liberada, todos ao redor ficam de joelhos, e até mesmo esse cara que estava se achando para ele. Esse presidente estava observando isso tudo de longe e percebeu que essa pressão, na verdade, era quase a de um artista marcial poderoso, e se questiona sobre o conforto ele tinha ficado depois dos treinos. Enquanto o protagonista, junto do seu grupo de colegas, caminhava por dentro da instalação que aconteceria os testes, as pessoas ao redor falaram de uma grande pressão que tinham sentido anteriormente, e que nem mesmo conseguiam respirar direito por causa disso. E um deles falou que tinha escutado que tinha sido a pressão de um estudante da cidade de Wang, que fez eles se questionarem sobre não fazer sentido. O protagonista então, enquanto estava ficando cheio de si, é puxado pelo braço para dentro de uma sala. Isso é meio estranho e inesperado, mas ok. Então se encontra novamente com o vice-presidente, ao qual ofereceu para ele uma pílula de sangue Qi de nível 1, alegando que com isso ele conseguirá ultrapassar os limites máximos. O protagonista, porém, fala que não precisava aceitar isso, alegando que os efeitos dessa pílula seriam muito pesados para ele, já que ainda não era um artista marcial. Isso provavelmente danificaria o seu corpo bastante, poderia até mesmo matar ele. Então fala para ele não se preocupar, alegando que as suas bases eram muito sólidas e que ficaria tudo bem. Se ele conseguisse tomar essa pílula, seria o artista marcial com a pontuação mais alta dos exames corporais. Ele ainda insiste em não tomar a pílula, porém o vice-presidente fala que isso foi uma ordem do presidente da agência de educação, e rejeitar o pedido de um artista marcial de nível 3 não o beneficiaria. Basicamente estava pedindo para ele aceitar sob a livre e espontânea pressão. O protagonista, quando percebe que estava sendo chantageado, lembra para ele que o Wang alcançou o nível 3 há pouco tempo atrás, e sugere para o vice-presidente ligar e ver o que ele tinha a dizer sobre isso. Então logo se desculpa, falando que estava ficando impaciente porque era uma situação urgente. Então pergunta para o protagonista o que ele queria negociar para fazer isso. Feng fala que queria 2 pílulas dessa e um adicional de 2 milhões em dinheiro, e com isso ele arriscaria sua vida por esse pedido. Tan então pensa para si mesmo que não importa que esse cara fosse o presidente, com certeza aceitaria isso, já que muita coisa estava em jogo. Então fechou acordo com ele, alegando que aceitaria os seus termos. O protagonista, quando se retira, fala para o vice-presidente pedir 3 pílulas e ficar com uma delas para ele. Tan, quando escuta isso, questiona se ele realmente era apenas um estudante, e o motivo de estar tentando beneficiá-lo. Pouco depois, os estudantes estavam fazendo os exames corporais em umas máquinas que pareciam cá. O presidente estava ficando nervoso, e ao perceber que nenhum dos estudantes ainda tinha alcançado 120 pontos, ele finalmente encontrou o nome de Fan, qual ainda estava sob análise. Então pede para os examinadores partirem para agilizar o resultado dele, e assim o fazem. O protagonista, dentro da cápsula, achava que não teria câmeras de segurança dentro da cápsula. Então fala que estava na hora do show começar. Ao ingerir a pílula, teve uma sensação completamente diferente de antes. Mesmo sendo uma de nível 1, o poder era completamente diferente das outras e do sistema dele. O presidente estava acompanhando os resultados, e quando viu a marcação que estava em 119 pontos, alega que nunca perdoaria o protagonista se ele tivesse feito seu investimento ter sido em vão. Porém, seu pensamento logo foi quebrado quando ele atingiu o número de 149 pontos. Mais uma vez, ultrapassou seus limites. Depois que os exames corporais foram finalizados, todos os estudantes estavam reunidos em uma sala de reuniões. Um homem anunciou
anunciava para eles que a agência de educação divulgou que a quantidade de sangue que necessária dessa vez estava em torno de 115 pontos, o que deixou todos ali em pânico, alegando que essa quantidade era muito alta e que no último ano tinha sido apenas 112. Ao perceber o pânico que esses alunos estavam, o homem falou para eles não ficarem nervosos, alegando que tinha outro jeito deles passarem. E então começa a anunciar o nome dos que passaram nessa fase. Um dos colegas do protagonista pergunta por que ele estava tão calmo, já que essa quantidade era alta. O protagonista responde alegando que não era tão alto assim. O colega pergunta qual era o seu nível atual e ele responde que provavelmente estava em volta de 149 pontos. E era uma piada. Quando chegou a vez de anunciar o nome do protagonista, o homem começa a tremer, falando que deveriam parabenizar o estudante Fanpin, que teve um excelente resultado de 149 pontos, e foi a maior pontuação dos exames corporais. Assim que ele disse isso, todos os alunos ficaram surpresos e começaram a comentar sobre ele, alegando que não tinha conhecido, se questionavam de onde ele era. O colega do protagonista pergunta como ele conseguiu fazer isso. Ele não obtém uma resposta e o homem prossegue falando que as pessoas que não conseguiram passar não deveriam ficar tristes, já que sempre tem uma próxima vez para fazer isso, e os agradece todos pela presença. Os caras. Uma das colegas do protagonista começa a chorar por não ter passado, alegando que seus pais usariam todas as suas economias para colocarem ela nesse exame, e não sabia o que falar para eles agora. O protagonista, quando percebe a tristeza de seu colega, pensa para si mesmo que esse teste realmente era difícil para a maioria das pessoas, e se questiona sobre o privilégio que ele tem para conseguir passar desse jeito. Então se direciona à sua amiga, alegando que sabia que ela estava passando era difícil demais, e não precisava se preocupar, alegando que ela definitivamente passaria da próxima vez. Então comenta que se lembrou que ela gostava de batatas fritas e a convida para comer, dizendo que seria por sua conta, e ela deveria se sentir à vontade para pedir o que quisesse. Seus colegas, quando escutam, falam para ela pedir o que quiser e começam a encorajá-la, dizendo que a força que ela tinha conseguido passar tranquilamente da próxima vez. Ela acaba ficando melhor e eles saem para comer. Quando estavam voltando, foram interrompidos por um homem que perguntava para eles se não achavam esses exames de artes marciais extremamente injustos, alegando que as pessoas que não passavam eram forçadas a viver uma vida numa classe baixa, e questionam por que deveriam seguir essas regras, e alega por volta de 2012 o mundo inteiro acabaria por causa das artes marciais, mas ele e o seu grupo estavam tentando salvar a humanidade disso. Pede para eles se juntarem, mas um lunático, e beleza. Bem que só conseguiu pensar sobre quem era esse cara misterioso. Esse homem continuou pedindo ajuda deles para os ajudarem a lutar contra essas injustiças. Porém, o grupo pensa em conjunto que esse cara era estranho demais e saem apressadamente dali. Porém, esse homem consegue agarrar a mão de uma das colegas dele e disse para ela que a levaria para um lugar, alegando que não precisava se preocupar, já que não a machucaria. O protagonista manda ele soltar ela e libera sua energia, assim fazendo ele se sentir a pressão e soltar a sua amiga. O protagonista se questiona se isso seria algum tipo de culto, e principalmente porque ninguém tinha feito nada a respeito sobre essas pessoas estar incomodando os outros no meio da rua. Um dos seus colegas fala para ignorarem esse cara e se retirarem dali. O protagonista, enquanto saía junto dos seus colegas, alegou para si mesmo que não precisava se preocupar com isso agora, já que a sua prioridade no momento seria os exames físicos e os testes escritos que o esperavam. E então se retira dali em conjunto. O homem misterioso fica para trás sorrindo para ele. Saíra correndo. Cara esquisito. Tempo depois desses acontecimentos, os testes foram realizados. Os exames físicos eram bastante parecidos com modalidades olímpicas, e o teste escrito parecia somente mais uma prova escolar. E depois de um tempo, finalmente terminaram os exames, e agora os estudantes que terminaram os testes estavam recebendo seus familiares do lado de fora. O protagonista estava procurando pela sua família. Uma van estava parada na frente do local em que os testes estavam sendo feitos. Dentro dela estava aquele homem misterioso que tinha uma tatuagem no rosto, só que dessa vez ele estava acompanhado de uma mulher com uma tatuagem no mesmo local da dele, logo abaixo do olho esquerdo. E esse homem falou para ela que esse era o estudante que tinha um sangue Q extremamente alto que ele tinha falado anteriormente. Ela responde que esses tipos de pessoa eram as sementes dos artistas marciais, o futuro da hierarquia autoritária especial. Na parte de trás da van tinha mais pessoas com as mesmas tatuagens, alegando que esse tipo de pessoas deveriam morrer, e ela confirma alegando que essas pessoas eram pecadoras que não poderiam ser mais salvas, e eles eram os únicos que poderiam os purificar. Então fala para o pessoal cuidar dos outros alunos enquanto o protagonista era dela. Esse grupo saiu da van armado com bastões de metais e foram para cima dos estudantes, assim causando um grande caos entre os alunos e suas famílias. O protagonista, quando se questionava sobre o que estava acontecendo, é surpreendido com a presença daquela mulher que estava dentro da van e tentou atingir com um dos seus socos, porém ele se defende, mas mesmo assim ele conseguiu sentir o impacto, e quando ele olhou para a cara dela, percebeu que a tatuagem que tinha em seu rosto era a mesma daquele homem estranho que tinha visto anteriormente. O protagonista começa a lutar com ela, porém ele estava em desvantagem, já que ainda não tinha aprendido nenhuma técnica importante para o combate. Ela consegue derrubar, e quando atingir o seu rosto, ele consegue acertar a sua perna e fazer com que ela perca o equilíbrio. Ficou de perna bamba. O soco que era para ter atingido o seu rosto acaba destruindo o chão embaixo dele. Quando ele percebe o poder que tinha, chega à conclusão que estavam tentando matar ele. Se questiona sobre de que nível ela deveria ser, já que conseguiu destruir o chão com apenas um soco. Na sua luta anterior contra aquele criminoso procurado, ele apenas venceu porque teve uma enorme preparação antes de enfrentar ele. Porém, dessa vez, estava encarando um artista marcial. Daquele jeito, não tinha o que fazer. Então, no
não conseguiu reagir ao próximo soco dela, porém ela não obteve sucesso, já que foi atingida por um dos seguranças que estava ali, qual destruiu a cara dela com apenas um soco em cheio. Fala para o protagonista que não esperava que essas pessoas fossem criar uma confusão daquelas em um centro de testes de aquele, então pergunta para o protagonista se ele se machucou. O protagonista, quando viu aquela mulher derrotada no chão, ficou extremamente surpreendido com a força que aquele cara tinha, já que com apenas um soco ele conseguiu destruir completamente a cabeça dela. O homem pergunta para ele se ele estava bem, alegando que qualquer um ficaria enjoado depois de ver algo desse tipo pela primeira vez. O protagonista pergunta quem ele era, e ele responde que era da agência de detetives. O protagonista pergunta quem eram essas pessoas, e ele responde que provavelmente é apenas um grupo de lunáticos. Feng fica extremamente irritado, reclamando que um atentado desse tipo não era algo tão simples como um grupinho de lunáticos, já que essa pessoa estava tentando matar ele de verdade. O detetive então começa a explicar para ele que as autoridades já estavam tentando resolver isso, espalhando soldados e detetives pela cidade. Esse tipo de coisa não aconteceria novamente. O vice-presidente chega correndo, perguntando se o protagonista estava bem. Quando chega até ele, pergunta por que tinha tanto sangue em cima dele. Pergunta se ele precisava ir para o hospital. O detetive pede para ele relaxar. Quando escuta o nome de Fanpin, questiona se esse era o estudante que tinha conseguido a maior pontuação nos níveis de sangue que, é que nem o povo diz, prego que se destaca, leva martelada. O vice-presidente então percebe que aquele detetive era conhecido dele, chamado Zhang, e prossegue falando que viu muitas dessas pessoas da agência deles enquanto estavam por ali, e acreditava que isso não era um simples atentado. O detetive fala que ele estava certo, alegando que essa não era a primeira vez que esse grupo tinha atacado estudantes de artes marciais, e fala que essas pessoas odeiam artistas marciais sem nenhuma exceção, e esses estudantes eram apenas crianças privilegiadas, que não aprenderam táticas de combate ainda. Por causa disso, decidiam que os estudantes eram os melhores alvos para colaborar com a destruição dessa hierarquia, mas se eles nunca pensaram que causariam um atentado desse tipo em um dia de teste, e ele não conseguia acreditar que tinha um artista marcial no meio desses terroristas. Sam fica surpreso e pergunta quem ele era. O detetive responde que foi a que estava atacando o protagonista. O vice-presidente não agradece por ter salvo esse estudante e se ele não tivesse chegado a tempo, perderia um prodígio. O protagonista, quando fica sabendo que tinha somente um artista marcial entre aquele grupo inteiro de terroristas e o alvo dela foi logo ele, se questiona o motivo dele ter sido escolhido, alegando que provavelmente tinha sido uma coincidência dessa vez, mas não tinha certeza se encontraria outra dessa pelo caminho, e começa a se preocupar de que isso era mais perigoso do que ele esperava, e ainda nem sequer tinha entrado no mundo de artes marciais ainda. Se questiona como seria capaz de se tornar um grão-mestre se não conseguiu se proteger sozinho. Tem muito chão ainda pela frente, jovem gafanhoto. Tenha calma. Outro detetive reporta a situação para Zhang, alegando que os cultistas tinham sido capturados. 3 deles foram assassinados e 20 estudantes estavam gravemente feridos, e 9 tinham fraturas. E eles provavelmente não seriam capazes de continuar frequentando a escola de artes marciais novamente. O vice-diretor fala que ele poderia ir lidar com os problemas desse culto, alegando que a agência educacional resolveria esses problemas dos estudantes, pelo menos em teoria. Quando o protagonista fica sozinho com o vice-presidente, Dan continua perguntando para ele se estava tudo bem, alegando que se estivesse machucado seria difícil de explicar para o presidente. O protagonista então pergunta se ele poderia os ensinar técnicas de combate, e ao questionar se realmente queria isso, Feng confirma, alegando que precisava ficar ainda mais forte. O vice-presidente fala que depois de ele conseguir entrar em uma universidade de artes marciais, eles vão ensinar táticas de combate. Porém, em uma era de paz como aquela, não era preciso aprender esse tipo de coisa. O protagonista, quando escuta isso, questiona sobre o que ele estava falando, já que os lutadores que ele tanto via na televisão pareciam ter um pequeno conhecimento de táticas de combate. Dan prossegue falando que ele não precisava ficar tão surpreso, alegando que nos dias de hoje, a maioria dos artistas marciais, na verdade, não aprendiam essas técnicas. Eles apenas deixavam seus ossos mais resistentes e fortes, fortificavam seu sangue. O vice-presidente prossegue falando que levaria para se limpar e pegar um novo uniforme. Daria uma carona para ele visitar os seus pais em casa. Um pouco mais tarde, os dois estavam dentro de um carro. O protagonista estava tentando contatar Wang, porém não conseguia obter uma resposta dele e nem sequer uma ligação. Ele queria muito perguntar sobre os artistas marciais. O vice-presidente, quando percebe que ele estava um pouco preocupado, pergunta se ninguém estava respondendo, e ele fala que não. O vice-presidente não pega o celular e faz uma transferência bancária no valor de 2 milhões para o protagonista, e quando ele recebe a notificação do banco, percebe que estava tão ocupado com os testes que esqueceu disso. Ele nunca pensava que eles dariam para ele o dinheiro. O vice-presidente começa a elogiar a performance que ele teve durante os testes de sangue de Ki, e esse era o seu único prêmio por ter feito isso, e o motiva falando que tinha grandes expectativas nele, assim deixando o protagonista animado. Com uma quantia dessa é meio difícil ficar triste. Quando o protagonista finalmente chega em casa acompanhado do vice-presidente, seus pais o recebem em casa com grande comemoração por ter conseguido a maior pontuação nos exames de sangue Ki da cidade. A notícia voou rápido, né? Quando percebem a presença de Tan, perguntam quem ele era. O protagonista os apresenta, então os três ficam surpresos quando descobrem quem era esse homem. A sua família recebe o vice-presidente dentro da sua casa oferecendo um chá para ele, alegando que o protagonista não tinha dito nada sobre a sua chegada, então não prepararam nada. A mãe dele se oferece para ir comprar algumas coisas para comer, e o vice-presidente fala que não precisava, que só queria conversar um pouco com o pai do protagonista. A irmã mais nova de Feng comenta que ele era muito legal. O vice-presidente da agência de educação ter trazido para casa pessoalmente. O protagonista concorda com ela, mas não sabia o motivo dele estar ali. O vice-presidente começa a conversar com o pai do protagonista, pedindo desculpa por ter chegado na sua casa tão de repente, e prossegue falando que a agente da educação, na verdade, gostaria de saber mais sobre a família do protagonista, e se ele não quisesse, poderia ser contratado como um guarda na agência de educação. O pagamento mensal seria de 5 mil, com benefícios e seguro gratuito. E o pai do protagonista fica surpreso quando
quando escuta sua proposta, já que o valor era muito alto. E a sua filha também escuta e se empolga, falando que se ele aceitasse, não ficaria tão cansado. O protagonista também complementa, falando que seria uma boa oportunidade para ele. O pai dele fica um pouco sem graça e antes de responder, o vice-presidente fala que tinha que ir embora. A família do protagonista tenta convencer ele a ficar para jantar. Porém, ele fala que estava com pressa e agradece por tudo. E o protagonista o leva para uma saída e aproveita a oportunidade para perguntar se eles estariam livres amanhã. A sua família pergunta o motivo. Ele responde que a agência de educação deu para eles uma nova casa. Eles poderiam vê-la amanhã, assim deixando os três extremamente surpresos. Casa nova, vida nova. No dia seguinte, o protagonista junto à sua família visita a casa que ele tinha comprado anteriormente. Eles ficam surpresos com o tamanho dela e a irmã mais nova dele sai correndo pelas escadas para explorar a casa. Os pais dele sentem em um sofá e falam que é a primeira vez na vida deles que viram um prêmio em forma de casa. E a mãe dele comenta que a casa era completamente imobiliada. Questiona quanto o departamento deve ter gastado nisso. O pai dele olha sério para o protagonista e pergunta se essa casa realmente foi um prêmio do departamento de educação. Peng começa a se questionar se ele deveria realmente falar a verdade. Porém, não deu tempo dele responder, já que os pais, quando viram a televisão gigante que tinha na sala, foram correndo para ver como ela era. Assim, pelo menos, deixando ele com tempo para elaborar uma resposta. Quando eles voltaram, ele disse para o departamento que fez uma exceção e deu para eles essa casa, então não deveriam contar para os outros. A mãe dele responde que ele já estava ganhando muito benefício antes de se tornar sequer um artista marcial. Mal podia imaginar o que esperava por ele quando virasse um. A irmã mais nova dela fala que tinha um no jardim, lá em cima, e os seus pais se retiram da sala para ver como era. Vai em que encontram uma passagem secreta. O protagonista agora estava sozinho na sala assistindo televisão, quando o jornalista anuncia no noticiário que houve um terremoto de magnitude 8.0. O protagonista, quando escuta isso, se questiona se poderia ter sido os efeitos dos poderes dos artistas marciais. O jornalista prossegue falando que, graças aos avisos do grão-mestre, os cidadãos foram capazes de evacuar a tempo, assim prevenindo um grande número de acidentes. O time de resgate já estava a caminho da área afetada. Peng, depois de ver esse noticiário, percebe que os artistas marciais não eram tão inúteis como o vice-presidente tinha dito anteriormente, e ele quer ser exatamente esse tipo de artista marcial, um forte o suficiente para proteger as outras pessoas. O protagonista foi interrompido por uma ligação de Yang e os dois começam a conversar. Ele bate papo normal. Durante a conversa dos dois, o protagonista começa falando que estava tentando ligar para ele durante os dias, mas não conseguia nenhuma resposta. O universitário se explica dizendo que estava apenas fazendo algumas missões durante esses dias. Não foi possível levar o telefone consigo, e complementa falando que tinha visto a mensagem do protagonista sobre ter alcançado 149 pontos, alegando que não era nada mal, e prossegue falando que provavelmente o protagonista não queria ouvir apenas algumas palavras o parabenizando, então questiona o motivo de estar ligando para ele. O protagonista então responde que uns dias atrás ele conseguiu completar o estágio elementar de reforçamento de ossos e seus pontos aumentaram para 150. Wang pergunta se ele estava decidido a virar um artista marcial direto. O protagonista recusa, dizendo que ainda não estava pronto, então meio sem graça, pede para ele ajudar sobre aprender técnicas de batalha. Prossegue falando que tinha ouvido antes dessas técnicas tinham sido baseadas em lutas verdadeiras e ele queria cultivá-las, mas não tinha ninguém para o ajudar a fazer isso. O universitário responde que as táticas de batalha realmente eram muito importantes, mas ainda não estava na melhor hora para se cultivá-las. Alega que 150 é o mínimo de pontos que uma pessoa normal precisa para se tornar um artista marcial, enquanto ele não era um, continuasse cultivando seus pontos. Isso ajudaria muito mais no futuro. Então recomenda para o protagonista reforçar os seus ossos pela segunda vez, já que a sua meta era a longo prazo. Os dois ainda estavam conversando e Wang pergunta para ele se estava sentindo que seu reforçamento de ossos estava ficando mais lento. O protagonista confirma e ele prossegue falando que se as circunstâncias permitissem, ele poderia comprar líquidos que aumentariam a sua força corporal e tomar banho com eles. E se ele finalmente fizer isso, conseguirá aumentar a sua velocidade de reforçamento dos ossos novamente. O protagonista, quando escuta essa recomendação, pergunta por que não tinha ouvido falar sobre isso anteriormente. Wang responde que é normal ele não ter escutado sobre isso, já que geralmente as únicas pessoas que utilizavam isso eram aquelas que alcançaram seus limites em todos os aspectos, e além do mais, era difícil acesso para comprar um desses líquidos. Então fala para o protagonista que mandará alguns para eles pegar na escola. 3 garrafas custam 500 mil. Era muito caro, porém ele não desperdiçaria nada. Depois dessa ligação, o protagonista começa novamente uma bateria de treinamento e estudos para se preparar melhor, indo além dos seus limites. Mais uma vez. Um mês depois, o protagonista estava em uma banheira tomando banho com esse líquido especial que aumentava alguns atributos. Seus pontos agora estavam em 162. Se continuasse nesse ritmo, conseguiria alcançar 170 em menos de um mês. O protagonista gastou 500 mil nessas 3 garrafas desse líquido especial, e o seu sistema avisou para ele que o valor de mercado era 600. Isso significava que provavelmente esses produtos não ficariam livres da inflação. Se ele guardasse algum deles para vender no futuro, conseguiria ganhar muito dinheiro com isso. Tudo aparentava que vender essas pílulas era uma boa maneira de conseguir juntar dinheiro. Mais tarde, naquele mesmo dia, o protagonista estava junto de sua família em frente ao computador para ver os resultados. Quando sua família viu a sua pontuação extremamente alta de 149, ficaram muito felizes com a conquista do seu filho, alegando que ele era um orgulho para a família. Assim que esse evento passou, a sua irmã mais nova começou a vender autógrafos do seu irmão. Seus pais agradeciam os telefonemas de seus amigos, familiares, parabenizando seu filho pela conquista. O protagonista estava sentado observando enquanto comemorava bastante pelos resultados. Ou então que quando ele pega o celular do bolso para ver se tem alguma mensagem, Wang avisa para ele que estava na cidade e o convida para se encontrarem, para conversarem melhor pelo menos. O protagonista vai para uma quadra dessa cidade para encontrar com seu amigo. Chegando lá, ele vê Wang brincando com criança e alega que não sabia que ele traria a sua
sua irmã mais nova. O universitário explica que, na verdade, aquela é a filha da sua professora, e o protagonista tenta se apresentar para ela, porém percebe que ela era muito tímida e se afasta dele. Wang então manda ele brincar um pouco, ele iria resolver uma coisa. O protagonista pergunta para ele se tinha virado uma babá de meio período, e ele responde dizendo que isso não era uma brincadeira, e que tinha algumas coisas que ele não precisava saber, pelo menos por agora. Wang não entende muito bem, e logo em seguida o seu amigo desfere um soco em sua direção, e eles facilmente. Wang fala que aparentemente ele tinha finalmente terminado a segunda rodada do seu reforçamento ósseo, e o convida para treinar. O protagonista tenta rejeitar o convite, alegando que tinha completado a rodada recentemente. Wang, naquele momento, é um artista marcial de nível 3, enquanto o protagonista nem sequer era um artista marcial ainda, não teria a possibilidade dele vencer em uma luta de treino. O universitário atinge em cheio no seu rosto, questionando como ele queria se tornar um artista marcial sem lutar antes. Quando o protagonista estava no chão, seu amigo explica que as pernas dele estavam fracas e o seu corpo estava perdendo equilíbrio. Qualquer ataque dele conseguiria desestabilizar completamente, e questiona como ele queria treinar sua estratégia e habilidade desse jeito. Vai para cima dele novamente. O protagonista consegue se esquivar e é elogiado pela sua velocidade. Ele responde que foi por causa dos seus ensinamentos. O universitário fala que isso tinha sido mérito próprio dele, não tinha nada a ver com ele, e ataca novamente. Humildade junto de porrada. Que mistura interessante. Enquanto os dois lutavam, Wang começa a falar que a primeira vez que ouviu no começo daquele ano, ele era apenas uma pessoa normal. Mas depois de um incidente com aquele criminoso procurado, ele descobriu que na verdade era um prodígio, mas ainda assim não esperava que em menos de 2 meses ele conseguisse completar a segunda rodada de seu reforçamento ósseo. Seus talentos e capacidades sempre estavam surpreendendo. O protagonista, enquanto se esquiva, começa a falar que esses comentários estavam inflando seu ego. Porém, enquanto fala isso, Wang consegue agarrar o seu braço e o joga no chão, e disse que esperava que ele entrasse na mesma universidade de artes marciais que ele. O protagonista, agora deitado no chão, depois de ser derrubado pelo seu amigo, comenta o motivo dele ter falado sobre as universidades. Wang responde que, como ele era um dos principais alunos daquela instituição, ele poderia o ajudar sempre que precisasse e conseguiria cobrir alguns recursos até ele alcançar o nível 3, assim como ele. O protagonista, quando escuta isso, fica surpreso, já que mesmo antes de alcançar o nível 3, provavelmente teria que gastar mais de 10 milhões apenas pelas pílulas de reforçamento de Pum. Wang fala que essa decisão era toda dele, já que com as suas capacidades ele poderia entrar em qualquer uma das universidades de artes marciais, e principalmente qualquer uma de elite. Algo bom de se ouvir. Wang, quando escuta isso, alega que essa é a primeira vez que alguém falou para ele que ele poderia entrar em uma das universidades de artes marciais de elite. Questiona se a seleção era realmente boa. Wang continua dizendo que elas são instituições famosas acima de tudo, então naturalmente foram muito melhores do que a Universidade de Artes Marciais. E o primeiro de tudo era a nação deles, e os montantes de recursos mais absurdos geralmente eram de duas maiores universidades de artes marciais de elite, as quais contavam com as pessoas mais famosas e poderosas que se formaram nela. Também davam um extremo apoio financeiro para as instituições. Também tenho ouvido falar que eles às vezes providenciavam para os alunos algumas pílulas de reforçamentos e pontos de graça quando alguns deles alcançavam o nível 1. O protagonista, quando escuta isso, se questiona se realmente era de graça, já que geralmente tinham milhares de novos alunos todos os anos, então eles deveriam gastar em torno de 800 milhões. Essas universidades realmente pareciam ser fora do normal. Wang prossegue falando que, excluindo os subsídios da instituição, ele apenas poderia lutar pelos recursos restantes sozinho. Então o número de missões que ele teria que fazer enquanto estudasse na Universidade de Artes Marciais seria extremamente importante. E lembra daquele criminoso procurado que ele ajudou a lidar. Peng, quando afirma que se lembrava disso, seu amigo prossegue falando que na verdade era uma missão que ele precisava completar, e essa era uma coisa muito importante: ele pegar o máximo de missões que conseguisse enquanto estudava em uma Universidade de Artes Marciais normal, e às vezes ele teria que lidar com o problema de não ter missões disponíveis para fazer isso. Seria um grande problema, por sinal. Porém, nas duas universidades de artes marciais de elite, a situação era diferente. Uma delas estava situada na capital da cidade, no centro da política, e o outro estava situado na cidade mágica, onde ficava o centro financeiro. As duas grandes cidades com incontáveis missões que acompanhavam premiações incríveis, e às vezes eram tão simples que algumas eram só fazer entregas. Mas de alguma maneira, se ele tivesse capacidade suficiente, seria capaz de conseguir premiações equivalentes. Também tinha um terceiro aspecto, que era o real motivo de todo mundo sempre correr atrás, tentar entrar em uma dessas duas universidades. O protagonista se questiona sobre o que seria esse motivo. Wang prossegue falando que era um aspecto normal, que as universidades de artes marciais normais nunca conseguiriam competir contra elas, os recursos poderosos para ensinar. Na universidade em que ele estava, um professor precisaria de no mínimo ser um artista marcial de nível 3. Se alcançasse o nível 4, poderia ser um conselheiro. Se conseguisse um nível acima de 5, seriam os líderes da escola. Nessas duas universidades de elite, a pontuação mínima era maior e o requerimento mínimo para se ensinar lá como professor era ter nível 4. Pelo que ele sabia, na Universidade de Artes Marciais de Elite da Cidade Mágica, tinha cerca de 4 grão-mestres, mas isso são apenas condições externas, e a chave sempre estaria em sua mão. Se ele fosse capaz, conseguiria fazer o que quisesse independente da instituição. Não deixava de ser verdade. O universitário chama pela garotinha, dizendo que estava na hora de ir embora. Fala para o protagonista pensar melhor sobre a sua decisão, e alega que sinceramente esperava que ele entrasse na mesma universidade de artista marcial que ele. Enquanto ele ia embora, o protagonista pensava para si mesmo que antes de ele conseguir alcançar o nível 3, todas as pílulas juntariam para ele dezenas de milhões. Parecia que seu amigo queria que ele entrasse na mesma universidade, e o motivo principal da sua suspeita era a sua última oferta que ele tinha feito. Porém, acima de tudo, as duas maiores universidades de artes marciais de elite da nação eram as melhores escolhas para o desenvolvimento
desenvolvimento do seu filho em longa escala. E agora, ele estava em um impasse sobre qual decisão tomar. Tempo depois, o protagonista recebeu uma carta de aceitação de uma universidade. E agora, ele estava na estação de trem junto com seus pais. Enquanto ajeitava as coisas de sua mochila, a sua mãe pergunta se ele trouxe tudo o que precisava, alertando para não deixar nada para trás. E o seu pai fala para ele ligar caso precisasse de dinheiro, e que se não tivesse o suficiente, ele mandaria, precisasse. A sua irmã mais nova estava abraçada com a sua mãe, e a sua mãe avisa que seu irmão mais velho estava indo embora, questiona se ela não diria algumas palavras de despedida. O protagonista fala que não precisava se preocupar com isso, já que ele voltaria, então se despede da sua família. Quando ele estava quase entrando dentro do vagão, a sua irmã mais nova sai correndo em sua direção, alegando que ele teria que contar quando encontrar uma namorada para ela contar todos os maus hábitos e defeitos dele. Começou a chorar, falando que ele também deveria tomar cuidado de si mesmo, enquanto ela não estivesse por perto, e os dois se despedem e o protagonista entra em seu vagão. Aquele momento de despedida emocionante que gostamos de ver. Na Cidade Mágica está localizado o centro financeiro. É um local muito grande e vasto, e mesmo as pessoas normais sem condições familiares boas eram capazes de conseguir algum retorno com o seu próprio mérito. O protagonista, quando sai do seu trem, percebe que uma boa parte das pessoas que andavam por ali eram artistas marciais. Fica surpreso com a grande quantidade que tinha. Enquanto ele analisava as pessoas, um policial cumprimenta e pergunta se poderia ver o seu cartão de identificação. O protagonista entrega e o policial fala que esse equipamento mostra que seus pontos estão em 199, mas não tinha nenhum registro que mostrasse que ele era um artista marcial, e então não poderia deixar livre para andar pela cidade desse jeito. Bennington se justifica falando que não era um artista marcial, pegou o policial de surpresa e prossegue falando que ele era um novato da Universidade de Artes Marciais de Elite da Cidade Mágica, tinha dado uma parada ali para se familiarizar com os arredores, naquela famosa explorada. O policial pensa para si mesmo que para um novato dessa universidade realmente tinha um número extremamente alto, e isso era muito incrível. Ele então falou para o protagonista que o iria ajudar a se registrar primeiro, já que geralmente essa universidade de artes marciais faria todos os preparativos para todos os alunos, alguns dias antes das aulas começarem, já que ele chegou ali cedo e levaria para fazer passe temporário de artista marcial. Assim como as armas humanas estavam acima de pessoas normais, os artistas marciais não eram muito diferentes de armas de fogo ambulante. Por causa disso, a Cidade Mágica teve que fazer algumas restrições adicionais. Como era uma cidade literalmente muito grande, faziam muitas dessas verificações rigorosas. Umas horas depois, o protagonista conseguiu fazer o seu passe temporário. Quando olhou para ele, percebeu que era muito similar a um cartão de identificação, e a sua nova vida na Cidade Mágica estava ficando mais empolgante. Ele então leva as suas malas consigo para a universidade que ele estudaria. Já foi surpreendido com uma enorme entrada para a instituição. Uma voz perto dele alega que parecia que não tinha visto muita coisa durante a sua vida. Questiona se esse era o novato da universidade. O protagonista confirma e pergunta quem ele era. E esse cara se apresenta como Kim Fen Kim, que era um estudante do terceiro ano dessa universidade. Esse cara saca uma faca do seu bolso e com movimentos muito loucos a transforma em uma espada e a balança na direção do protagonista de uma maneira extremamente rápida. O protagonista fala para ele que era muito perigoso sacar uma espada dessas em um espaço público como aquele. Kim responde dizendo que ele era um novato que já tinha completado o reforçamento ósseo 2 vezes, alegando que o seu condicionamento não era nada mal. Finalmente pergunta o seu nome. Então, depois de se apresentar, o seu veterano reconhece, alegando como esperado, o novato que completou o reforçamento ósseo 2 vezes pertencia à universidade dele. E enquanto saía dali, falou para ele confiar nele, alegando que escolher essa universidade foi a decisão correta. Recebeu um sinal por aqui enquanto saía dali, começou a se questionar que o sotaque daquele cara soou um pouco familiar para ele, e se pergunta de onde aquele sotaque era, mas logo se esquece disso, alegando que não era de importância. E então coloca a mão no seu bolso e tira algumas pílulas, falando que dessa vez ele conseguiu algumas que o ajudariam no seu reforçamento, e depois que conseguisse melhorar os seus ossos da parte superior, definitivamente conseguiria massacrar a Universidade de Artes Marciais Nanjiang, a mesma do Wang. O protagonista estava caminhando, lendo o mapa da universidade, que apresentava todos os locais de um campus para ele se localizar, o que era um trabalho aparentemente difícil, já que era um local muito grande. Quando chegou nos dormitórios, percebeu que era um pouco diferente da entrada, já que era um dos mais acabadinhos. Quando ele entra dentro do local de dormitório, se direciona a uma mulher que estava lendo uma revista na recepção e pergunta se ele era um novato. Ele confirma e mostra para ela seus documentos de confirmação. A mulher fala que ele estava se registrando cedo demais, e a universidade nem tinha terminado os preparativos ainda. Prossegue comentando que geralmente os novatos iam para lá com 3 ou 5 dias de antecedência antes das aulas começarem. Ele tinha chegado um mês antes, qualidade boa até demais. Enquanto ela mexe no computador para verificar os documentos e arquivos, o protagonista fala que estava muito empolgado para começar a universidade, logo, por isso veio mais cedo para olhar como era. Ela responde que essa olhada que ele veio dar complicou a sua agenda de trabalho diária. Falou isso, mas estava lendo revista, né? E ele pede desculpas por causar problemas para ela. A mulher prossegue falando que os dormitórios da universidade ainda não estavam abertos, e estaria por conta dele para encontrar um lugar para ficar. Foi quando ela viu os documentos dele que se tratava do Fan Ping, o aluno novato com 199 pontos e com reforçamento ósseo duplo. Ao ver isso, ela se levanta rapidamente e pede para ele descansar um pouco, enquanto ela arranjaria uma maneira de colocar ele no hotel da universidade, assim que possível. E o protagonista ficou surpreso com a mudança de atitude dela repentina. Eu também fiquei surpreso. Ela pergunta para ele se tinha alguns planos para avançar e se tornar um artista marcial. Se tivesse, poderia informar para a universidade e arranjar conselheiros imediatamente para o ajudar. Fang questiona se isso poderia ser feito, já que as aulas da universidade ainda não tinham começado, e ela afirma, alegando que a Universidade de Artes Marciais deles possuía mais privilégios do que as outras. Como ele era um artista marcial em potencial, já tinha completado o reforçamento ósseo
2 vezes. Ele definitivamente era um gênio no meio de tantos novatos. Se ele quisesse avançar para se tornar um artista marcial mais rápido, possivelmente a universidade definitivamente conseguirá conselheiros para o ajudar nessa trajetória. Agora todo mundo tá humilde, né? O protagonista começa a pensar o que aconteceria se ele não tivesse completado o reforçamento ósseo 2 vezes e tivesse dado uma pausa quando alcançou 150 pontos. E se a faculdade o trataria da mesma forma. O homem então interrompe a conversa dos dois e a mulher apresenta para ele dizendo que esse homem era um dos gerentes do hotel da universidade, Lin Shengze. Li fala que veio correndo imediatamente quando escutou que um grande aluno tinha chegado. Então começa a falar com o protagonista, se apresentando para ele e comentando que o seu feito de ter realizado o reforçamento ósseo 2 vezes o fazia uma pessoa incrível para sua pouca idade e pouca experiência. O protagonista fica um pouco sem graça e só consegue agradecer. O homem pega suas malas e alega para ele que ele deveria se sentir à vontade para perguntar e pedir ajuda depois de se estabelecer no hotel da universidade. O protagonista tenta pegar suas malas para não dar trabalho para ele, porém o homem fala que não precisava disso, já que era o seu trabalho. Eles então vão para o lado de fora e o protagonista fica surpreso ao se deparar com um carro de luxo que estava esperando por eles. Quando ele chega dentro do hotel, percebe que se tratava de um hotel 5 estrelas com tudo completo e com o mais absoluto luxo que ele conseguia imaginar. E o protagonista questiona se isso realmente seria tudo de graça para ele. O homem confirma, alegando que todas as despesas ali para os estudantes seriam providas pela universidade e ele não precisaria se preocupar com essa questão. E essa é a história de hoje, pessoal. Curtiu? Então já deixa um like, deixa aí nos comentários quais são as próximas histórias que vocês querem ver por aqui. Eu tô sempre de olho, respondendo os comentários. As melhores histórias eu vou estar trazendo. Então é isso. Não esqueça de se inscrever, compartilhar para os amigos que também curtem manhwas e até o próximo vídeo. Tamo junto!